O vereador Rafael Rosa, do PROS, protocolou recurso de revista para o projeto que prevê a proibição do passaporte da vacina em estabelecimentos públicos e privados de Maringá. Inicialmente, o projeto de lei foi interpretado como inconstitucional pela Procuradoria Jurídica da Câmara e rejeitado pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa de Leis. Na ocasião, os parlamentares da comissão seguiram o parecer jurídico e orientaram o edil a fazer o recurso de revista, caso achasse pertinente. O projeto sequer foi pautado para o plenário da Casa. Fazem parte da CCJ os vereadores Flávio Mantovani, da Rede, Alex Chaves, do MDB, e Sidney Telles, do Avante. Rafael Rosa, na ocasião, defendia que o projeto deveria ser debatido com todos os vereadores. O projeto de lei, melhor dizendo, foi assinado por ele, Paulo Biazon e Chris Lauer. E aí, Rigon, a gente tem possibilidade disso aí entrar, vigorar? Mais um esforço. Foi rejeitado de primeira vez e agora retorna à discussão, né? É complicado imaginar, porque esses três é a gente que paga. O dinheiro que eles recebem, dos assessores dele também, é a gente que paga. A gente paga para eles fazerem isso. A CCJ, Procuradoria, diz que é inconstitucional e eles teimam em apresentar um negócio. Para quê? Para agradar a turminha que votou neles. Foi assim que surgiu Mamãe Falei. Ele está agradando a turminha dele quando falou aquele monte de bobagem. Eu acho do vereador Rafael Rosa, ele é representante da Câmara no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, faria melhor se fiscalizasse, fizesse seu papel dentro, como representante da Câmara, no Conselho. Que na última reunião, a convocação, que é de 24 horas, foi feita durante um feriado, uma data sem expediente, e consideraram, qualquer advogado sabe que isso não conta prazo, meu Deus do céu. E o vereador Rafael Rosa, que em tese é oposição, porque ele anda muito ligadinho com o pessoal da administração, não contestou, foi o primeiro a confirmar a presença e não questionou, por exemplo, o que estava na pauta do Conselho, que é a criação de um já chamado favelão, na rua Mitsushi Taguchi, com cerca de 200 apartamentos, perto disso, que em frente ao batalhão, que vai atrapalhar ainda mais o trânsito naquela rua, que é terrível. O relatório de impacto de vizinhança. Então, vereador, se preocupa mais com isso, com o dia a dia da população, porque ali, você imaginou, vamos botar 600 carros a mais naquela rodovia, naquela via? Se preocupa mais com isso do que com coisa claramente inconstitucional, que já foi dado até parecer. Pronto. Ô Lanza, a gente teve aí agora a não obrigatoriedade, né? Porque tem gente que acha que a não obrigatoriedade é a proibição de máscara, tem que saber distinguir uma coisa da outra. Você pode continuar usando máscara na boa. A gente teve isso e agora volta-se a discutir a questão do passaporte da vacina. Começa a ficar, de repente, anacrônica esse tipo de discussão? Olha, Vitor, eu acredito que ainda não continua anacrônica, não. Porque o passaporte, por causa que a questão das máscaras, somente em ambiente ao ar livre. Eu estava lendo hoje o decreto, e o decreto ainda dizia que o uso de máscaras é obrigatório em eventos, seja ele ao ar livre ou não, e em estabelecimentos fechados, como, por exemplo, o comércio. Portanto, eu acredito que ainda assim deva ocorrer a questão do passaporte sanitário, principalmente em eventos esportivos, onde o pessoal acaba tirando a máscara, acaba assistindo um jogo de futebol sem máscara, o que está se tornando cada vez mais corriqueiro aqui, não só em Maringá, mas em todo o país. Porém, eu não acredito na questão da deficiência do passaporte sanitário, já que o próprio vacinado tenha a chance de pegar a Covid-19 e transmitir a Covid-19, mesmo que assintomático. Isso não impede, por exemplo, a transmissão do vírus. O que acaba sendo uma coisa assim muito mais assim, protocolar do que realmente de garantir a segurança. Já que você não garante a proliferação do vírus, mas você sim garante uma proliferação menor, ou talvez dependendo até zero da questão da Covid-19. Ok, Paulo Vidigal. Bom, acho que é bem isso que, de certa forma, já foi dito. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já se manifestou negativamente. É um direito do vereador fazer o recurso de revista, tudo bem, está exercendo o direito dele, mas na hipótese do recurso ser rejeitado,
o que vai caber ao vereador? Recorrer ao Poder Judiciário. Qual que é a decisão do Poder Judiciário que nós já sabemos com respeito à obrigatoriedade do passaporte? O entendimento da Justiça é que os municípios têm autonomia e os estados têm autonomia para legislar sobre isso. Então, de fato, assim, é uma batalha que eu entendo que possa interessar essa discussão ao eleitorado, aos eleitores que votaram nele, mas já é uma questão que está decidida no nível da Justiça Federal, inclusive. Ok, vou passar agora para o professor Itamar. Vitor, aqui em São Paulo, o Joãozinho Tranca-Rua, até o João Tranca-Rua, que é o João Dória, já baixou o decreto hoje, liberando o uso de máscara, inclusive em ambientes fechados. A única restrição que se torna obrigatório é nas unidades de saúde e nos transportes públicos, como trens, metrô e ônibus. Fora disso, a partir de amanhã, está liberado para deixar de usar máscara. Mas nesse momento ainda tem aqueles, digamos assim, ambiciosos do controle que quer impor o controle através do passaporte sanitário, né? E o vereador aí de Maringá que está recorrendo exatamente para que não crie essa bobagem, que não seja obrigatório, algo que, usando a própria fala, por exemplo, do Lanza aí, né, que admite, olha, quem está vacinado transmite e se contrai também. Ou seja, o passaporte não serve para nada. A única coisa que ele serve é para autorizar um vacinado a sair passando Covid para as outras pessoas. Mas essa questão ela vai acabar em 1 mês, 2 meses. Esse assunto acaba porque eles vão precisar de uma outra narrativa patética, porque esse Covid estará fora de moda. Só olhar o caso da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Quanto tempo já lá não se usa máscara e os índices não aumentaram, o índice de contaminação não aumentou, ao contrário, diminuiu, né? Então, outros países dão exemplos bons. E pega o caso de Israel, né? Que eu admiro muito. O país mais vacinado do mundo está naquela situação ainda lá com o problema da Covid. Bom, vamos lá. Agora eu vou passar para o francês. Tantas coisas necessárias para Maringá serem discutidas, serem deliberadas, a serem fiscalizadas pelos vereadores. Acho que poderiam deixar de insistir numa questão que já bateu lá na trave e voltou, agora bate na trave e volta de novo. Até porque deixa isso para ser resolvido pela área, pelo nível de saúde pública, né? Tem pessoal especializado que está ditando as regras aí, o prefeito dita as medidas. Esse assunto daqui 2 meses já era. Então vamos nos dedicar, focar em coisas mais importantes para a população de Maringá. Emerson Celestino. O vereador está fazendo o papel dele. Por exemplo, teve gente que já tomou só 2 doses, né? Essas 2 doses já passou o efeito. Já passou 6 meses, 7 meses. E aí? Estão frequentando eventos, né? Eventos fechados, sem máscara. E aí, passaporte para quê? Então, ele está fazendo o dever dele como vereador, né? Como autor do projeto. E para os eleitores deles ou não, né, ele foi eleito para isso, né, para fazer o que o eleitor pede para ele. Né? O eleitor dele está pedindo e ele está tentando. Se ele não conseguir, pelo menos ele tentou. Você sabe que eu queria um dia, eu sonho um dia a gente mudar essa coisa de que, não estou falando desse vereador especificamente, até me perdoe, mas que a gente possa mudar o pensamento geral. Que assim, o vereador tem que atender o eleitorado dele, ou o prefeito tem que atender o eleitorado dele. Tomar banho de chapéu. E na verdade, Então, assim, porque na verdade, eles não são eleitos para representar o eleitorado dele, eles são eleitos para representar a cidade toda. Inclusive, nós pagamos salários também, através dos nossos impostos. Então é isso, eu acho que quem sabe um dia a gente começa a reverter essa mentalidade, mudar um pouquinho essa mentalidade.